classe con Mayra Tangerino. Mentes únicas en conversas plurales. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje eu tenho a honra de receber José Renato Poli. E, gente, ele é um dos grandes nomes da educação do Brasil. Na verdade, assim, eu preciso contar uma coisa aqui para vocês, né? Eu ouço falar do José Renato desde que eu estou na educação como uma referência, né? Ele também é daqui de Jundiaí, a gente divide aqui, mora na mesma cidade, e aqui na cidade ele é um nome de muito significado, mas não é só aqui, né? Eu sei que ele é reconhecido no Brasil. Ele tem uma carreira aí repleta de contribuições na filosofia, na história, na educação, além de uma trajetória acadêmica que com certeza vai inspirar. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o legado de Paulo Freire, porque eu acredito, assim, que para o José Renato, e para todos nós, né, ele é uma grande referência, mas eu não conheço, gente, uma pessoa que fala melhor de Paulo Freire do que ele. Então, a gente vai ter uma conversa aqui muito enriquecedora. E eu já combinei que eu vou mandar aqui a primeira pergunta para ele, né? Professor José Renato, Paulo Freire é mundialmente reconhecido por ter escrito, né, por ter falado aí da pedagogia do oprimido. Eu gostaria de saber como que você vê a relevância dessa obra nos dias atuais, especialmente nesse contexto aí de crescentes desigualdades sociais, e, em sua opinião, como que essa pedagogia pode ser adaptada ou reinterpretada para os desafios educacionais aqui do século XXI. Professor José Renato Poli, com muita honra, bem-vindo ao Conversa de Classe. Mayra, é um prazer falar com você e, sobretudo, a gente conversar, né, dialogar sobre o patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Certamente, quem nos vê e quem ouve, né, essa nossa conversa vai aproveitar, né, com detalhes, talvez, que eu possa trazer, porque, às vezes, fala-se muito do Paulo Freire, e muito do que se fala são ideias distorcidas, né? Eu acabei de lançar um livro, inclusive, agora com o professor Sidney Ferreira de Vares, em que a gente desconstrói 10 lugares comuns sobre Paulo Freire. E, certamente, a Pedagogia do Oprimido é a obra de referência do Paulo Freire, né? Que foi escrita no contexto lá dos anos 60, em 68, especificamente no Chile, e causou um impacto muito grande na educação mundial, porque foi uma grande novidade, né? Uma pedagogia pensada no campo progressista a partir daqueles e daquelas que, infelizmente, ficaram fora do processo educacional, no caso, por conta do fato de ele ter já, em 63, né, aplicado um método de alfabetização de adultos que tinha justamente essa perspectiva, né?
Então, o Paulo Freire usa esse termo, né, o oprimido. É verdade que ele participa também de um grande movimento, que é o movimento do pensamento da libertação na América Latina, né, que tinha sido iniciado, inclusive esse termo foi cunhado pelo Rubem Alves, numa tese de doutorado dele, na área de teologia. Depois ficou uma grande marca, né, do pensamento cristão progressista no campo social. E o Paulo Freire foi identificado como o pai da pedagogia libertadora também, né? Então, a ideia fundamental da pedagogia do oprimido é questionar aquilo que chama de educação bancária, né? E propor uma teoria que ele chamou de teoria da ação dialógica. Não se faz educação sem promover o diálogo, e esse diálogo implica sempre levar em conta a leitura de mundo, as experiências culturais que aqueles e aquelas que participam do processo educativo como alunos ou alunas, né, já possuem. Então, essa é uma grande marca transformadora na educação mundial, e inclusive elogiada, né, por muitos amigos dele naquele contexto. Eu estive com uma pessoa em 2011, que é o antigo deputado Plínio de Arruda Sampaio, e o Plínio esteve numa reunião em que o Paulo Freire foi apresentado ao então ministro da Educação antes do golpe de 64, né? E o Plínio disse que o Paulo Freire, na sua simplicidade, apareceu ali para conversar com o ministro de guarda-pó, né? Aquele guarda-pó de professores, né? Então, é uma figura muito despojada, muito ligada ao povo, né? Muito interessada em promover uma educação emancipatória, né? Que leve em conta aquilo que o povo brasileiro vive cotidianamente. Então, essa é a grande novidade da pedagogia do oprimido. Eu acho que hoje ainda é, né, uma inspiração, embora não tenha sido utilizada, né, nas políticas públicas e nas escolas brasileiras como a gente desejaria, mas ela ainda é uma grande inspiração. Ah, professor, muito obrigada, né, pela resposta. E eu já tive a oportunidade de estar em várias formações, né, que você ministrou, e eu acho que é isso que é muito rico, né, quando você elucida sobre Paulo Freire. Você conta, né, histórias que são mesmo reais, que aconteceram ali com Paulo Freire, mas acho que também você traz essa potência, né, da obra e da relevância que ela tem para a vida. E até, professor, o nosso público aqui é de docentes, mas também tem muitos graduandos, né? Pessoas que ainda estão na universidade que vão ocupar ainda esses espaços. E acho que essa é uma dica importante, né? A gente ainda não superou essa lacuna de que a educação de fato é para todo mundo. A gente tem uma legislação que fala isso. Claro, a educação ganhou muita força aí nos últimos, digamos, 40 anos, né? Depois que a gente começa a ter uma lei que enfatiza o direito de todo mundo, mas ela ainda, de fato, na prática, né, tem essas lacunas. Inclusive, o Paulo Freire enfatizou muito, durante a vida dele, a importância do diálogo e da conscientização crítica como pilares da educação, né? Eu queria saber como que esses conceitos têm sido aplicados ou negligenciados nas práticas pedagógicas contemporâneas e em que medida o professor acha que a educação atual promove ou impede o desenvolvimento do pensamento crítico entre os alunos? Um aspecto, acho que fundamental no método de alfabetização do Paulo Freire, sobretudo, é o respeito ao saber já sabido, né? Aquilo que o alfabetizando, no caso, já sabe. Como se sabe, o método dele era um método que ele chamava de método de conhecimento, foi aplicado inicialmente em Angicos, no Rio Grande do Norte, para pessoas que estavam fora do processo regular, né, da escola. Então, ele não é um método propriamente, tecnicamente falando, né, nem é um método que ele gostava de chamar de um método técnico, para ser aplicado na escola regular, né, e era um método que considerava a importância de aqueles e aquelas que ficaram fora do processo regular fossem considerados cidadãos, né, de direito para ingresso no mundo da leitura da palavra, né? Mas ele dizia, antes da leitura da palavra existe a leitura de mundo, né? E essa, como eu disse anteriormente, essa experiência do outro, da outra, tem que ser levada em conta. Então, quando a gente fala
em promoção de uma consciência crítica, o Paulo Freire tinha muito cuidado em relação a isso, né? Porque, às vezes, esse discurso que a gente utiliza diariamente na escola, né, que é próprio, inclusive no meu campo de trabalho, que é a filosofia, ele pode ser um pouco elitista, porque a gente subentende que alguém não tem uma consciência crítica, né? E no método dele, justamente, ele considerava que sim, as pessoas têm um conhecimento, e esse conhecimento ele precisa ser considerado no processo, e ao longo do processo, no caso da alfabetização, com o debate, com o diálogo, as pessoas vão juntas, né? O professor e o aluno participar de um processo de conhecimento. Então, o professor ele tem, evidentemente, uma experiência anterior, mas ele também aprende nesse processo, né? Ele não é só um agente da prática de ensino, né? E o aluno, o educando, o alfabetizando, também tem conhecimentos a oferecer nesse processo de diálogo. Então, a consciência crítica não se dá de um para o outro, ela se dá no junto, né? Na construção conjunta do conhecimento. Eu acho que essa é a grande novidade do método, porque traz à cena algo que algumas tendências pedagógicas já acentuavam, que é a centralidade, no caso, do aluno, da aluna, né, do educando. As tendências liberais já propunham isso. Mas a novidade do Paulo Freire é que o método tem um viés político, no sentido de promover uma consciência, né, uma conscientização, a palavra-chave, né, na obra do Paulo Freire. Aliás, quando a Pedagogia do Oprimido foi publicada, na primeira versão assim mais expressiva em inglês, a palavra conscientização não foi traduzida, porque não existe uma palavra em inglês que possa significar, né, o que esse conceito, que é um conceito que vinha dos anos 50, criado pelo Álvaro Vieira Pinto, um filósofo brasileiro que se tornou amigo do Paulo Freire, né? Ele se apropriou, digamos assim, desse conceito, porque é um fazer constante, né? A conscientização é um processo de fazer constante do conhecimento. E junto com esse fazer constante, a consciência política, digamos, uma consciência mais crítica, né? Pode surgir, né? Mas não que ela se dê na relação do professor com o aluno, ou seja, que o aluno que o professor a promova em função do aluno não a possuir, né? Então, essa conscientização, essa visão crítica de mundo, ela surge no processo de debate, né? Então, quando ele pega lá as palavras geradoras, né, os temas geradores, que saem do universo cultural dos alfabetizandos, ele tem um momento do método em que há uma problematização, né? O que é trabalho, né? A palavra trabalho implica em que compreensão que a gente tem do próprio mundo do trabalho, das relações de trabalho, né? As relações de exploração. Então, a consciência política emerge desse momento do debate que ele chama de círculo de cultura, né? Então, eu acredito que a educação brasileira ainda carece um pouco, né, primeiro do direito à fala, né, porque, na verdade, a gente tem um processo educativo que é muito ainda centrado no professor, né, e os alunos e alunas têm direito à fala, a participar desse processo dialógico, né, e geralmente não há essa consideração. As pedagogias e as políticas públicas que são aplicadas no Brasil ainda são muito centradas no professor, né, no currículo, um currículo engessado, que não considera a experiência cultural das comunidades, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente está um pouco distante ainda dessa perspectiva de uma consciência crítica que surge na relação com o outro, né? Na consideração do outro e não de nós para o aluno, né? Mas num processo que é comum. Talvez seja a chave mais difícil ainda de virar, né, professor, na educação, né? Exatamente, porque a gente ainda é um país em que as relações democráticas são muito truncadas, né? Sobretudo nos últimos anos, a gente viveu isso muito intensamente, né? É por isso que o Paulo Freire é negado, né? Porque ele propunha relações educativas democráticas, né? De consideração do outro, da diferença, né? Que é justamente o quadro adverso que a gente está vivendo hoje, né? De não consideração do outro e das diferenças, né?
Aproveitando até esse gancho, né? O Paulo Freire, acho que ele falava isso mesmo. Você me corrige, por favor, se eu estiver errada, né? Mas que a Assim, educação é um ato político, né? sim. Sobretudo, ela é um ato político. E eu queria até saber como que você enxerga, né, essa interseção entre educação e política hoje, considerando aí os desafios, as resistências que estão sendo enfrentadas por educadores e educadoras que seguem os princípios freirianos, né? E quais estratégias que poderiam fortalecer a educação como instrumento de emancipação, principalmente, né, nesses tempos aí de polarização política? Então, quando a gente fala em política, política é uma palavra que vem de polis, né, da cidade-estado grega, e os gregos tinham essa preocupação, dentro do contexto histórico que eles viviam, né, de haver uma harmonização social, né, no âmbito da cidade, a busca de uma vida boa, né, como dizia o Aristóteles. Mas a palavra política, ela depreende hoje em dia uma compreensão muito reduzida, né, de política reduzida a partidos e eleições. A gente acabou de viver um processo eleitoral, então há, infelizmente, né, uma cultura, inclusive, acho que no seio da escola, no âmbito da escola, de entender política como uma dimensão da política que é a política partidária, né? O Paulo Freire, embora ele tivesse uma vinculação partidária, ele nunca dizia que pelo campo da influência partidária de um educador que a gente vai conscientizar politicamente, né? Então, a gente costuma dizer no campo da filosofia, né, que posição política todo mundo tem, não existe neutralidade, né? Talvez o que esteja truncando esse momento é justamente essa falta de compreensão de que política não é ter uma posição partidária. E surgiram, no âmbito do conservadorismo nos últimos anos, sobretudo na última década, movimentos supostamente de neutralidade política, né? Os projetos de escola sem partido, por exemplo, que propugnavam que o professor não pode ser, inclusive é uma das coisas que são atribuídas ao Paulo Freire, doutrinador, né? Como se a escola pudesse viver sem doutrina, né? Na verdade, a gente trabalha o tempo todo com teorias, né? E no campo da filosofia política e as disciplinas de ciências humanas normalmente trabalham mais, né, com temas relacionados à consciência política, acho que falta ainda um grande debate dentro da escola para a gente, digamos, limpar um pouco a área, né, do que significa política e compreender que sempre educação é um ato político, né? Então, a filosofia educacional do Paulo Freire pode-se dizer uma filosofia política, né? Porque propõe que nesse processo de diálogo e de construção conjunta de percepções, né, sobre a realidade, a gente está se politizando, né? Sobre a realidade propriamente dita cotidiana, de trabalho, de exploração, sobre a realidade política propriamente dita em termos da governança, né, da cidade, do estado, do país e do mundo, né? Porque a cidadania em Paulo Freire é pensada não só localmente, né, é pensada em termos de humanidade, né, o que a gente pode, no âmbito da luta política, institucional e também no campo da educação, construir em termos de valores que façam com que a gente seja seres humanos melhores, né? É por isso que há uma distinção, eu acho, que entre Paulo Freire e as teorias mais influenciadas pelo marxismo puro, né? Que é o fato de ele, eu costumo dizer que ele está numa fronteira epistemológica entre uma visão marxista de mundo, porque ele usou o referencial marxista, mas também está sempre muito preocupado com a ontologia, né, com o desenvolvimento do ser. Ele sofreu influências de outras tendências que trabalhavam nesse campo, né, sobretudo o personalismo de Emmanuel Mounier. Então, por ele ser um cristão de origem, inclusive, né, militante, ele costuma dizer que abraçou Cristo e Marx ao mesmo tempo, né, porque ele tinha essa preocupação com o desenvolvimento do ser humano, tanto do ponto de vista social como do ponto de vista da subjetividade, né. Então, a visão política do Paulo Freire é essa, inclui o indivíduo num contexto social, né, e na medida que
a proposta de trabalho, de pedagógica dele, sempre enseja essa transformação para a vida boa, tanto individual como coletivamente, né? Professor, é uma aula, né? Eu tô aqui até assim, eu acho que é uma das primeiras vezes que eu só paro para contemplar a entrevista, assim, de tão bom que é te ouvir falar, né? E de tão rica, né, que é a sua construção aí sobre Paulo Freire. E eu estava percebendo aqui, na sua fala você já traz isso, né, mas obviamente que está ali no seu currículo de vida a sua experiência em História da Educação e Filosofia. Eu queria saber como que essas áreas podem contribuir para uma compreensão mais profunda do legado do Paulo Freire e do impacto, né, na formação de educadores e educadoras e de políticas educacionais. E como que você acha que a gente pode garantir que a formação de novos educadores inclua essa reflexão crítica sobre o legado de Paulo Freire, evitando aí essas abordagens superficiais ou meramente teóricas? Eu acho que é um aspecto muito importante. Um dos lugares comuns que são atribuídos ao Paulo Freire seria um suposto desinteresse pelo conhecimento acumulado, cultural, né? Ou uma suposta pedagogia que não desse lugar ao conteúdo, né? Há algumas críticas equivocadas ao Paulo Freire dizem isso, né? Que o Paulo Freire não estava tão preocupado assim com o conteúdo e mais com a forma, né? Isso não é verdade, há inúmeros momentos, né, da produção do Paulo Freire onde ele reafirma o compromisso, né, com a formação dos alunos e alunas em termos da apropriação do conteúdo, né? Em vários momentos ele cita, por exemplo, um autor de referência no campo marxista, que é o Antônio Gramsci, que propugnava isso, né, que a apropriação vamos dizer assim, do conhecimento cultural acumulado pela humanidade é fundamental para a construção da nossa consciência política, da nossa consciência crítica, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Então, essas áreas do conhecimento, né, história da educação, mais nos cursos de pedagogia, né, que essas disciplinas, inclusive eu estou esse semestre ministrando história da educação. E a gente percebe, né, que infelizmente na educação básica às vezes os alunos não foram instrumentalizados no bom sentido da palavra aqui, né, com esses conhecimentos do campo da história que podem ajudar a perceber como é que as políticas são construídas, como é que as compreensões de educação, concepções, né, são construídas. E aí eles ficam, ontem mesmo uma aluna minha falava, nossa, professor, mas eu não tenho esse cabedal para poder analisar esse texto aqui que a gente está lendo, né? Eu falei, mas tenha paciência, né? Eu acho que independente do que aconteceu lá atrás, a missão nossa sempre é trazer, né, para o campo do debate esses conhecimentos que às vezes faltam, né? Para mim, para o aluno, porque nem sempre o professor tem o domínio pleno, né, desse conhecimento. Como eu disse, essa é bem a perspectiva do Paulo Freire, a gente está junto nesse barco, né? Então, mesmo às vezes, com anos de experiência, você se depara com um texto ou com uma fala de um aluno, né, que te faz perceber que aquilo você não sabia, né? Então, o Paulo Freire tem realmente uma preocupação muito grande com o conhecimento acumulado, mas existem algumas formas de conhecimento que não estão assim prescritas ou não estão presentes num texto, num livro didático. Ela vem pela oralidade, né, pela fala do outro, porque ela parte da experiência, né? Eu acho que essa é a grande assim diferença do Paulo Freire em relação a outras tendências mais progressistas, né, que acentuam bastante a questão do conhecimento para pensar o mundo e a realidade, mas que não tem essa preocupação que eu diria mais empírica, né, com o contexto que as pessoas vivem, né? Acho que o Paulo Freire acentua muito isso, e eu acho que isso faz toda a diferença. Então, lá na sala de aula, quando às vezes você sente que o aluno ou a aluna tem assim alguma dificuldade com algum conteúdo que supostamente ele teria que ter experimentado, né, compreendido lá nas fases anteriores, a gente tem que ter uma paciência histórica, né, de entender que a nossa missão é a todo momento, né, refazer junto com o outro os percursos para que as pessoas tenham acesso, mesmo às vezes no ensino superior.
E para pedagogos isso é fundamental, né? Essa compreensão teórica da história da educação, da filosofia da educação, das teorias educacionais, porque eu acho que tem um problema, eu acho, na educação hoje, que é um pouco o ativismo, né? Um ativismo sem fundamentos. E a gente precisa buscar os fundamentos, né? Há um conceito, eu acho, para finalizar aqui, muito importante no Paulo Freire, que vem do campo marxista, que é o conceito de praxis, né? Nunca há uma separação entre o conhecimento teórico e a realidade concreta, né? Ao contrário, essas duas dimensões do conhecimento estão imbricadas, né? Então, a gente não pode supervalorizar uma demais e ignorar a outra e vice-versa, né? Não podemos ignorar a experiência concreta e só ficar no campo teórico sem uma vinculação, né, com a realidade, porque aí não faz sentido, né? Fica uma prática pedagógica abstrata, não transformadora, não emancipatória, né? E não promotora dessa consciência crítica, da conscientização, né? Professor Renato, muito obrigada, né? Obrigada pela grande aula que você ofereceu tão generosamente aqui para o pessoal do Conversa de Classe. Eu tenho certeza que isso vai iluminar aí muitas pessoas que ou gostam do Paulo Freire, ou às vezes a pessoa está na dúvida ainda, né? Não sabe direito, não entendeu ainda o legado. Então, a sua contribuição é gigante aqui para a gente no programa. E eu agradeço muito a sua presença e, de novo, ressaltando aí a sua generosidade. Muito obrigado, Maia. Fico à disposição, né? Sempre que você quiser. Estamos, assim, dispostos, né, a conversar, dialogar, é sempre muito bom. Muito obrigada. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.